A humanidade encontra-se encapsulada hoje por uma densa camada de energias trevosas que envolve a Terra. Isso dificulta as pessoas de vibrarem de forma mais leve, delas receberem energias vindas de planos mais elevados, porque esse anel trevoso desvia a atenção das pessoas. Na verdade, elas se sintonizam em coisas erradas e por isso se tornam reféns do anel trevoso. Mas não precisaria ser assim. Basta o ser humano buscar uma certa pureza interior, uma naturalidade, uma boa sintonia, que ele consegue se elevar espiritualmente. E através da lei da igual espécie e da lei da gravidade espiritual, consegue se conectar a planos que estão acima do dito anel trevoso, que hoje encapsula a humanidade, a estrangulando. Por isso que a vida está tão tensa, está tão pesada, tão opressora hoje. Por isso toda essa tensão social, esse desânimo, essa depressão coletiva, essa falta de um sentido para a vida, falta de perspectivas diante do futuro, porque a humanidade ela está sob essa densa camada de energias obscuras. E isso pressiona as pessoas de dia e de noite. Por isso elas estão cansadas, exaustas, desanimadas, depressivas e por aí vai. Por aí vai. E esse anel trevoso, ele foi na verdade constituído pela própria humanidade ao longo dos séculos e dos milênios. Tudo o que os seres humanos foram lançando para o ar, para o espaço, em termos de pensamentos, de sentimentos, de palavras, de ações, foi constituindo formas na materialidade sutil terrena, nos planos mais próximos à Terra. Nisso atuam os seres inteais que vão processando toda a matéria-prima que os seres humanos fornecem através dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras e das ações. Nesse anel trevoso está o próprio inferno, que os seres humanos denominam, O que é o inferno? Nada mais, nada menos, um plano ou planos onde os seres humanos foram enviando seus fluidos energéticos ao longo dos milênios. O inferno não é uma criação do demônio, do capeta, do diabo, mas os próprios seres humanos forneceram a matéria-prima para que isso fosse configurado, fosse constituído. E muitas pessoas, a maior parte da humanidade, melhor dito, quando desencarna, vai para esses lugares, para esse inferno ou esses infernos que estão na matéria sutil terrena, ou melhor dito, no anel trevoso. Então, Deus não criou o inferno. Os próprios seres humanos, através do livre-arbítrio, através do uso errado do livre-arbítrio, foram constituindo o seu inferno, cada um individualmente. E hoje nos encontramos numa situação em que esse anel trevoso é tão denso que as pessoas praticamente não conseguem mais receptar energias elevadas. Na verdade, as pessoas poderiam receptá-las porque basta buscar um refinamento interior, que o ser humano se conecta magneticamente a planos que estão acima do anel trevoso. Nisso atuam duas leis espirituais elementares que foram descritas por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, a lei da igual espécie e a lei da gravidade espiritual. Quando nós alcançamos um determinado refinamento interior, a lei da igual espécie nos conecta a planos
que são de uma mesma constituição. E a lei da gravidade espiritual confere uma leveza ao espírito para que ele possa se elevar até esses planos mais elevados, mesmo estando encarnado aqui na Terra. Porque no âmbito da espiritualidade tudo é magnético. O ser humano não precisa ir pessoalmente até um determinado plano para receber energias dele, informações, sugestões, orientações. Basta o ser humano alcançar um refinamento interior que magneticamente ele entra em conexão com esses planos. E a humanidade poderia estar hoje conectada a planos mais elevados, deveria estar conectada, mas as pessoas se desviaram do caminho há milhares de anos e foram reencarnando e piorando de reencarnação para reencarnação, e hoje estamos aqui com 7 bilhões de habitantes sobre a Terra. O planeta está superpovoado, sim, temos uma superpopulação por causa da decadência espiritual da humanidade. Do contrário, todas essas pessoas não precisariam estar encarnadas aqui, estariam já em planos mais elevados da criação. Então, os seres humanos é que forneceram a matéria-prima para que o anel trevoso fosse formado, para que o inferno ou os diferentes infernos que estão nesse anel trevoso fossem configurados. Os seres enteais apenas processam a matéria-prima que os seres humanos fornecem através dos sentimentos, dos pensamentos, das palavras e das ações. E hoje estamos nessa situação. Há uma barreira entre o planeta Terra e a luz. E essa barreira é constituída pelo anel trevoso, que foi constituído pela própria humanidade, que se desviou de Deus por causa do uso unilateral do intelecto, do raciocínio ou da mente humana, que quis fazer tudo melhor que Deus, que quis superar Deus. Quando o espírito está desperto dentro do ser humano, ele vibra em harmonia com as leis espirituais e magneticamente está em conexão com planos mais elevados. Mas onde o espírito adormece dentro do indivíduo e ele vive apenas no âmbito mental, conduzido pelo seu raciocínio, ele se desliga da luz e assim passa a pensar a vida e os acontecimentos segundo os limites da própria mente humana. Então esse é o problema da humanidade hoje. Uma humanidade reduzida em termos de sensibilidade, em termos de percepção, por causa dessa atrofia espiritual. O espírito atrofiou dentro das pessoas e a mente hipertrofiou. A mente ocupa hoje um lugar que não lhe pertence. A mente quer conduzir as coisas, sendo que ela é apenas um instrumento que deve obedecer ao espírito que se manifesta intuitivamente. Então, se as pessoas vivessem intuitivamente, o anel trevoso não teria surgido. E não existiria essa barreira entre a humanidade e a luz. E o que se encontra em larga escala no anel trevoso são formas de pensamento relacionadas ao sexo, à sexualidade, à depravação sexual. Os seres humanos trabalharam de forma pesada ao longo dos milênios para isso, desde a antiguidade. Desde a antiguidade que os seres humanos vivenciam uma decadência espiritual e um cultivo exagerado da sensualidade e da sexualidade. Essa vida promíscua foi se arrastando ao longo dos séculos e dos milênios e hoje estamos aí, no ápice. Estamos diante de uma humanidade incapaz de compreender o propósito da vida e que se entrega, por outro lado, a prazeres, tentando encontrar um sentido para a existência através dos prazeres,
das satisfações passageiras e momentâneas, sendo que o propósito da vida não está nisso, mas na evolução espiritual que cada um deve buscar nas profundezas do seu ser. Então, por causa dessa sexualidade promíscua, unilateral, exagerada que surgiu, a humanidade ela foi desperdiçando a sua energia, né? E ocorreu um verdadeiro desvio energético por causa dessa sexualidade. Porque o sexo ele produz nos seres humanos determinados sentimentos, desejos, mas isso não tem nada a ver com a intuição. A intuição se manifesta também através dos sentimentos intuitivos, né? Através desses sentimentos intuitivos, o ser humano identifica a vontade do seu verdadeiro eu, do seu espírito. E esses sentimentalismos ligados à sexualidade também promovem determinados sentimentos nas cavidades externas da alma, não no núcleo espiritual. E as pessoas, a maior parte das pessoas, confunde isso com a vontade do verdadeiro eu, né? Confunde isso e acaba se entregando a uma vida sensual, a uma vida sensualista, a uma vida onde o que contam são os apetites sexuais. Muitas pessoas se deixam governar por isso. Como não experimentam sentimentos elevados dentro de si, mas querem sentir alguma coisa, se entregam a toda essa devassidão imoral. E o que resulta em decorrência disso? A decadência, o afastamento frente ao núcleo espiritual e uma aproximação cada vez maior, uma aproximação e um aprisionamento junto ao anel trevoso, onde estão configuradas essas formas de pensamentos que ao longo dos milênios foram sendo configuradas por essa humanidade decadente. Então esse é o problema. Quem não tem um espírito vivo e ativo dentro de si, para que através da lei da igual espécie e da lei da gravidade espiritual possa se conectar a planos mais elevados, fica restrito ao anel trevoso, que está nos planos mais próximos da Terra, como uma capa envoltória que impede a passagem da luz. Na verdade, a luz espiritual ela passa, mas os seres humanos não a receptam, não se abrem para ela, não a atraem, porque para atrair a luz é preciso ter um espírito desperto dentro de si que funcione como um ímã espiritual. Mas as pessoas não fazem isso em sua maior parte, se entregando aos prazeres sensuais, vendo neles um sentido para a vida. E muitas pessoas já não conseguem sentir nada dentro de si, senão os apetites sexuais. Muitas pessoas conseguem sentir apenas os apetites sexuais dentro de si, e nada mais. E com isso geram um desperdício de energias, alimentando cada vez mais o anel trevoso, que se torna cada vez mais forte e denso, comprimindo a humanidade. E esse anel trevoso, num determinado instante, ele vai baixar sobre a humanidade, porque estamos nos anos finais do juízo final. Deus conferiu um tempo para a humanidade se desenvolver espiritualmente. Esse tempo ele está expirando. Não temos mais muitos anos. A humanidade não tem mais muito tempo para se decidir. E esse anel trevoso terá que ser desfeito pela própria humanidade através de vivências, ou seja, laços kármicos, por meio de tragédias, por meio de desgraças, por meio de guerras, por meio de sofrimentos, dor, insegurança, temores, violência,
etc. e tal. Tudo o que a humanidade configurou nesse anel trevoso ao longo dos milênios, ela vai ter que experimentar. A luz está pressionando esse anel trevoso de cima para baixo, para que a humanidade experimente na própria carne o que ela configurou. As pessoas serão julgadas através dessa pressão do que elas mesmas configuraram em outros tempos, ao longo dos milênios. E aqueles que tiverem dentro de si a integridade espiritual suficientemente forte para não cair diante de todas essas desgraças e tentações, conseguirá alcançar a salvação. Quem manter a sua integridade interior. Mas nós observamos nos dias atuais que a maioria esmagadora da humanidade não está nem aí. As pessoas não estão nem aí. Procuram sempre mais e mais prazeres, vendo nisso o sentido da vida. As pessoas querem uma vida prazerosa. Não buscam o refinamento interior. Vemos, por um lado, milhões e milhões de pessoas se confinando dentro de igrejas, acreditando que nisso está o caminho, que numa crença cega está a salvação. A salvação somente surge quando o ser humano desperta, e ele não desperta dentro de uma igreja, mas dentro de si mesmo, quando o espírito acorda para a realidade e se conecta a planos mais elevados para receber destes as energias para se fortalecer. Nisso está o fortalecimento e também o caminho para a salvação, e não dentro dessas igrejas dogmáticas que apenas querem massa de manobra e contribuintes. Então, vemos de um lado pessoas que se prendem aos dogmas e, por outro lado, uma humanidade decadente moralmente, comportamentalmente, em termos de comportamento, onde a promiscuidade sexual impera cada vez mais, porque as pessoas estão conectadas ao anel trevoso e não conseguem sair da sua zona de influência, porque para sair disso é preciso elevar o seu estado interior, melhorar a sintonia para que o ser humano possa se elevar, se conectando a algo melhor. Então tudo isso é resultante de um trabalho interior e não de práticas externas. E a sexualidade se tornou o maior fator de desvio energético da humanidade. Por causa dessa sexualidade depravada, as pessoas estão atirando suas energias fora. Estão alimentando cada vez mais o anel trevoso, que se torna denso e vai baixar sobre a humanidade, gerando uma verdadeira desgraça nas próximas décadas. Não vai demorar mais muito tempo. Faz parte do próprio juízo final que a humanidade tenha que experimentar tudo o que ela configurou. Tudo o que ela lançou para o ar vai ter que descer sobre ela. É como a chuva. É como a chuva. A água evapora sob a ação do sol. Ela acaba constituindo nuvens e depois chove de novo. Assim será o juízo final. A humanidade terá que desfazer esse anel trevoso através das vivências aqui no plano terreno, vivências dolorosas. Se estabelecerá um verdadeiro caos sobre o planeta Terra. Não vai demorar muito. Isso é o juízo final. Deus exige a purificação da humanidade. E essa purificação somente poderá se dar se a humanidade vivenciar tudo o que ela configurou e acordar com isso, se arrependendo, buscando por algo melhor. Mas nós notamos que a maioria esmagadora da humanidade vai se rebelar ainda contra isso, acusando Deus de ser injusto, porque as pessoas elas querem ser salvas por Deus, que Deus as retire daqui e as coloque lá no céu.
mas elas não entendem que elas próprias precisam sair do lodaçal que elas formaram ao longo dos milênios, ao longo de múltiplas reencarnações. Então essa é a situação de decadência da humanidade. Uma humanidade viciada no sexo, na pornografia, na promiscuidade sexual. E diante de toda essa decadência, não basta e não adianta partir para a abstinência sexual, porque aquele que pratica a abstinência sexual, na maior parte dos casos, é um fraco, é alguém que não consegue se controlar, que vive na promiscuidade e lá pelas tantas procura sufocar a sua sexualidade, partindo para a abstinência sexual. E isso é prejudicial porque o ser humano luta contra um instinto natural. O ser humano precisa ter o domínio sobre si próprio, sobre o seu corpo, sobre os seus instintos, para fazer um uso correto das coisas de forma equilibrada. Assim ele não precisa temer nada, nem a sua sexualidade, que se desenrolará de forma natural. O que acontece com uma pessoa espiritualizada é que, com o passar dos anos, ela não precisa mais tanto do sexo. E há uma certa libertação nisso, precisar menos do sexo. Mas isso precisa se dar naturalmente. Nada pode ser forçado. A abstinência sexual é algo forçado. E a libertação frente à promiscuidade sexual precisa se estabelecer de forma natural. O ser humano se desenvolvendo internamente, fortalecendo o seu espírito para que possa fazer um uso correto dos instintos corporais e do instinto sexual, e com o passar do tempo precisar menos das relações sexuais, ou de forma equilibrada. Esse é um caminho natural que leva o ser humano com segurança a um nível de consciência onde ele pode ser o dono da sua vida, o dono do seu destino de forma natural, sem precisar forçar nada. Mas esta é a situação da humanidade hoje. Esse anel trevoso foi constituído pela própria humanidade. Não é o demônio, não é Satanás, não é o diabo que tenta a humanidade, mas as próprias formas de pensamento que foram constituídas pela humanidade. É claro que num determinado instante Lúcifer tentou os seres humanos, mas Lúcifer apenas tentou, os seres humanos caíram nas suas tentações e de lá por diante aprofundaram a decadência, começaram a emitir formas de pensamento de qualidade cada vez pior, e assim o anel trevoso foi se constituindo, foi se densificando, de tal modo que atua hoje como uma capa envoltória no entorno da Terra, estrangulando a humanidade. Então existe uma atmosfera abafadiça sobre a humanidade. Existe um abafamento de energias sobre a humanidade. Energias que foram lançadas pela própria humanidade e que agora tentam essa mesma humanidade. E como se libertar diante disso? Mentalmente? Não, espiritualmente. Se o ser humano não despertar nas profundezas do seu ser, alcançando um refinamento interior, ele vai continuar vivendo mentalmente e para os instintos corporais, ligado e conectado ao anel trevoso, lançando formas de pensamento para este e também sendo tentado por esse anel trevoso. Então, para se libertar diante disso tudo, é preciso despertar o seu espírito para que, através da lei da igual espécie e da lei da gravidade espiritual, o indivíduo possa se conectar a planos mais elevados, magneticamente, recebendo de lá o que necessita para se fortalecer e viver
de forma equilibrada, mesmo aqui no caos terreno, mesmo estando aqui embaixo, mas em conexão com algo maior e mais elevado, que faz com que voltem até o ser humano boas energias, num constante fluxo e refluxo de energias, ou seja, a lei do movimento espiritual. Quem consegue colocar o seu espírito em movimento se conecta a planos mais elevados e vive de forma saudável, mesmo aqui no meio desse caos terreno, e espera pacientemente o dia de desencarnar e ir para um outro lugar, porque a Terra está condenada. A Terra está condenada. Dificilmente a humanidade vai acordar. Dificilmente. Cada um hoje precisa lutar por si mesmo para conseguir alcançar uma sintonia razoável, ao menos, e ensinar isso para aqueles que querem evoluir espiritualmente. Mas em termos coletivos, em termos gerais, não dá mais para esperar muito da humanidade, porque mais da metade da humanidade nem deveria estar encarnada aqui. Pertence a planos baixíssimos. Esses espíritos somente conseguiram encarnar aqui porque a humanidade decaiu espiritualmente e forneceu elementos para que esses espíritos decadentes pudessem chegar até aqui e transformaram o planeta Terra nesse caos. O anel trevoso foi se densificando cada vez mais. E todos esses grupos corruptores da humanidade, como os partidos políticos de esquerda, as elites globalistas, os produtores de filmes promíscuos, de novelas decadentes, os produtores de música lixo, dessa arte e cultura lixo que hoje envenena a humanidade, todas essas pessoas atuam como braços das trevas aqui, braços do anel trevoso e dos espíritos desencarnados que lá estão, os espíritos profundamente decadentes que querem a decadência geral da humanidade. Então, quem está hoje encarnado sobre a Terra está sob uma verdadeira pressão vinda desse anel trevoso. Formas de pensamentos, espíritos desencarnados e os grupos corruptores aqui na Terra, como globalistas, esquerdistas, etc. e tal, as próprias religiões, todos esses grupos são apenas instrumentos das trevas, não são inventores de coisa alguma, mas são como médiums no sentido de mediadores das trevas aqui na Terra, recebendo informações, sugestões, recomendações, ordens de como agir aqui no plano terreno para promover a decadência geral e generalizada da humanidade. E a sexualidade depravada dos dias atuais vem sendo utilizada como um instrumento forte nesse sentido. As pessoas querem sentir alguma coisa dentro de si e daí toda essa propaganda sexualista arrasta a humanidade para a decadência espiritual. E assim as pessoas desperdiçam as suas energias. As pessoas desperdiçam. Então é preciso alcançar um refinamento interior para escapar da influência desse anel trevoso, que hoje torna a vida sobre a Terra sufocante. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!